toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Tem um cara que também é um autor de fantasia, claro, não chega nem perto do que o Tolkien escreveu, que é o Martin, George Martin. Sim. Né? Ele, na verdade, subverte muito do que a alta literatura do Tolkien traz, mas é legal para ler ali. A alta fantasia, tu quer dizer, né? Sim. É, alta fantasia. Sim. Mas, assim, pela proposta dele ali, é legal, eu gosto. Eu não estou aqui criticando os fãs de Game of Thrones, pelo amor de Deus. Mas não tem como você comparar uma coisa com a outra, sabe? Você não está, mas eu estou. Vou criticar. Vou dizer um negócio. O universo de George R. R. Martin, ele é um universo moralmente incoeso. É isso aí, é isso mesmo. Ele é moralmente incoeso. E existe um grande problema. Você não consegue fechar um arco de uma história, certo? Em um mundo que está de sacanagem com os seus personagens. E o mundo do George R. R. Martin, ele não é um mundo feito por... ele não é um mundo feito por um ser em ato puro que concentra todas as perfeições possíveis do ser. Não. Ele é um mundo que ele é dividido entre diversos demiurgos que estão de sacanagem e de capricho com... É o mundo do Todo-Poderoso, né? O que o menino fala. Então, nesse mundo, a única coisa que sobra tipo, é a emoção que você tem ao ver, conheça Ned Stark, goste de Ned Stark, veja Ned Stark ser decapitado e morrer tragicamente. Beleza. Não tem como amarrar, tipo, esse mundo, não é porque Ned Stark morreu, né? Poderia ter acontecido tudo aquilo com Ned Stark, mas se o mundo fosse moralmente coeso, o arco faria sentido no final. O que sobra para a obra de George R. R. Martin é criar essa expectativa e a frustração da expectativa, e aí depois você... né? Porque aí, morre Ned Stark, então olha aqui para a área, olha aqui para Jon Snow. Casamento vermelho. Casamento vermelho. O Casamento Vermelho, para mim, foi a maior frustração de expectativa que eu tive. Não, mas... o pior... Só que isso, você entende que isso daí tem um efeito sensualista quase que prazeroso. Quando você assiste Game of Thrones, você vê, caralho, meu irmão, olha o que aconteceu, não acredito. Você fica assim, né? Não acredito. E aí, porra, é o plot twist, né? Sempre o plot twist, sempre o plot twist. O pacificador, o James Gunn escreve assim. O James Gunn, E aí é óbvio que você vai criar uma montanha-russa de emoções nos personagens, mas você não vai conseguir jamais concluir o arco. Porque o seu próprio mundo está de sacanagem com os personagens, tá entendendo? Então, não é, se você comparar... não é à toa que o final de Game of Thrones é uma porcaria. Ele não existe como o final de Game of Thrones ser bom. Ele é impossível. É como você tentar fazer uma bola quadrada. 10 anos, vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Tudo que a gente falou aqui nessas mais de 1h30, vai sobrar o quê? Onde é que tem honra ali? Onde é que tem o heroísmo ali? Onde é que tem coragem ali? Não tem, pô. Não vai sobrar nada, né? São 13 anos de atraso que o George tem para lançar Os Ventos do Inverno. 13 anos. Ele não consegue escrever, Se a gente ir pelo raciocínio do Rasta, que eu concordo bastante, pode ser isso. Ele está tentando amarrar uma coisa que talvez seja impossível. Ele não vai conseguir. Mas eu tô falando eu citei o George Martin justamente para falar daquilo que você estava falando, que para adaptar alguma coisa realmente de forma correta, você primeiro tem que admitir: eu concordo com isso ou eu não concordo. É importante que você entenda, olha, esse autor é um autor que eu não concordo, eu não consigo entender isso. E esse é o primeiro passo para você adaptar algo realmente bem feito. Porque quando você admite que não concorda com aquilo, você entende aquilo. Porque você passa a raciocinar sobre aquilo. E aí o George Martin, ele fez um comentário que foi apagado, a HBO mandou ele apagar, dizem rumores,
ele sentou o malho nessa última adaptação do trabalho dele, A Casa do Dragão. Lacradora pra caralho. Muito lacradora. Desculpa o palavrão. E aí, ele faz um testaço. Escrever Os Ventos do Inverno, não. Mas um testaço lá pra detonar HBO, ele faz. E aí, ele tem uma frase que ele falou o seguinte: esses adaptadores de Hollywood, em 1000 vezes, só acertam 0,00001 das vezes que adaptam uma coisa. Por quê? Porque eles não querem adaptar o George Martin. Eles querem fazer a versão deles do George Martin. E esse é o ponto, entendeu? Eu não quero fazer o Tolkien. Eu quero fazer o que eu acho que o Tolkien deveria ser. Você tá entendendo? O James Gunn, ele escreve. O James Gunn, ele escreve exatamente igual o George Martin, só que de uma forma bem rasa, né? Porque o George Martin ele menos tem suas qualidades. Né? Mas ele, o James Gunn, escreve isso. Essa questão da frustração de apresentar um herói, apresentar um personagem e você gostar daquele personagem e de repente aquele personagem vira um imbecil, vira um depravado, entendeu? É assim que esses caras estão escrevendo. E eles afetam muita gente. Você falou uma coisa, pô, causa aquilo, né? Putz, cara, aconteceu isso com esse cara, com esse personagem. E os caras começam a gostar daquele tipo de escrita, entendeu? Sim. Só que não leva a nada. No final, ele não consegue escrever. Exato. O Martin, ele escrevendo, ele é genial. Ele sabe, ele consegue expandir o negócio muito mesmo e tipo fazer. Tem bons diálogos, bons diálogos. Eu diria o seguinte: se você fosse pensar em termos composicionais, certo? O Martin, ele é um Wagner, tá ligado? Ele é um Wagner mesmo, saca? Ele vai deixar a tensão e tipo, ele não vai resolver aquela tensão, só que aí depois de 4, 5 horas ele vai ter que resolver de alguma maneira, né? Tipo, eventualmente o Anel dos Nibelungos resolve ali em uma tônica, depois de 4 horas de excitação da plateia. Já o Tolkien... Eu não consegui, sabe, Rasta, assim, eu gosto de ópera, sou fãzaço de Mozart, mas não consegui gostar de Wagner, velho. Nossa, é muito chato. Cara, o Wagner... Mas eu sei que é bom. Eu já assisti muita coisa. Mas minha voz também não era para Wagner, né? De que ele é muito competente. Tá? Harmonicamente, ele é um gênio, tá entendendo? É o mesmo tipo de gênio. Ele criou o acorde Tritão, não foi? Tristão. É o acorde Tristão e Isolda. Então, assim, ele é um cara que ele é um gênio harmônico. Tá entendendo? Agora, para quem gosta de ópera, é tipo um pecado dizer agora, que você não gosta de Wagner. O Tolkien, por exemplo, odiava o Wagner. Né? O Tolkien odiava o Wagner. Nossa, então é por isso que eu não gosto. O que ele fez, ele desprezava essa parada do Anel dos Nibelungos. E ele odiava quando alguém comparava o anel dele com o Anel dos Nibelungos. Ele disse, velho, o que ele tinha de semelhança com o Anel dos Nibelungos é que ele é redondo, né? Mas sério, é porque no caso do Tolkien a divergência dele com o Wagner ela era mais do que musical, né? Ela era uma divergência civilizacional mesmo. Sim, o Wagner era um imbecil, o que Tolkien faz é pegar guerreiros como Beowulf ou como o próprio Siegfried, né? Tipo figuras como essa, e ele os santifica. Ele coloca aqueles guerreiros como virtuosos com virtudes cristãs dentro da história, né? E o Wagner não, o Wagner ele está se rebelando contra o cristianismo e valorizando o elemento pagão simplesmente por ele não santifica o pagão, ele não cristianiza o pagão, ele traz o pagão ao novo patamar. Não, isso aqui é que é o legal. E aí, obviamente, né, atrai a admiração dos malucos como Nietzsche, que acha que assim, que o espírito dionisíaco o espírito dionisíaco é que era a parada, era o grande negócio, tá entendendo? Tipo, dessa Grécia livre, né? Até que chegou a igreja, né, e criminalizou a punheta.
Chegou à extrema-direita, né? Chegou Bom, aqui, o pior é que... vocês não podem mais fazer isso aí, não. Wagner, né? Às vezes volta com o Wagner. Pois é, né? Exatamente. Mas chega essa maldita igreja e tal. Mas o Martin, ele é uma espécie de Wagner nesse sentido. Ele consegue expandir o negócio e alongar o negócio de maneira excitante. Não é tipo, você passa passagens de Game of Thrones assim, tipo, caramba, velho, onde é que isso aqui onde é que isso aqui vai? Só que é excitação pura. No final das contas, ele não tem o mundo dele não é um mundo que existe um Eru. Não tem. Não um tem, mundo de vários Sarumans, de vários Saurons. Isso, tipo é a máquina. O mundo dele é da máquina, a máquina inteira, entendeu? Tanto, e eu acho o seguinte, porque por mais que a gente tenha bastante coerência em determinados pontos, no sentido final mesmo da história, acaba que eu me senti frustrado. Eu me senti frustrado com o arco do Jaime. Eu acho completamente fora de lógica a Catelyn reviver, entendeu? Sabe? A Catelyn volta à vida e tem tanta coisa assim, sabe? Sim. Esquisita, mas eu tô esperando os próximos. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, o Martin, ele consegue colocar uma dimensão humana no canalha, como o Jaime Lannister. Isso é verdade. Né? Ele consegue colocar o próprio Jaime, né? O próprio ele consegue Jaime. colocar uma dimensão humana numa megera, como a Cersei Lannister, né? Ele consegue até colocar ele consegue colocar uma dimensão humana num troglodita como o Hound, mas ele não consegue. Mas ele não consegue fazer um ser humano bom. Ele não consegue. Por exemplo, o Ned e o Jon Snow seriam os exemplos. Sim. Ali. Só que o que acontece? Você já tem alguns problemas acontecendo agora. O mundo tá de sacanagem. Tipo, os deuses estão de sacanagem com os dois. E eu acho que o Jon Snow no livro não volta à vida. Ele não volta. Né? Tem isso, né? Ele não volta à vida. Ele voltou na série, mas eu acho que ele não volta à vida. Mas eu citei o Martin para falar que até um cara desse, um cara que está no meio, a gente não precisa discutir os pensamentos políticos do Martin, né? O cara está no meio da patota, o cara está no meio de tudo ali, mas tá pé da vida com a adaptação. Tá pé da vida com o que a galera faz com a obra dele. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Eu vou adaptar uma coisa. Fizeram uma adaptação agora, baixando um pouquinho. Cavaleiro do Zodíaco tem uma lore muito tranquila, muito fácil de se compreender. É um mangá que tá fechadinho, uma história fechadinha. Olha a adaptação que Hollywood fez de Cavaleiro do Zodíaco. Dragon Ball também tem uma lore fechadinha, fácil. Você lê ali o Dragon Ball, a primeira vez você entende tudo. Olha a adaptação que foi feita de Dragon Ball. Por quê? Porque a ideia não é fazer o Dragon Ball. A ideia é fazer o meu Dragon Ball. Tem um cara dizendo aqui que o arquival do Heróis e Mais da HQ será a Receita Federal. Não vai ser, não. Vai ser que é crowdfunding. É crowdfunding, então. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.